isso aqui é da aula 1 ainda. Ó. Na aula 1 que a gente começou a falar da forma compacta. O que a gente chama de espectro unilateral, de amplitude e de fase, são, graficamente, né, são os coeficientes do... Isso. São os coeficientes E1, E0, E1, E2, E3, EN, né, o N vai de 1 até infinito, e os coeficientes θ1, θ0, θ1, θ2, até θn. De tal forma que a gente deixe tudo na forma de um cosseno. Então, quando a gente pega, por exemplo, a onda quadrada com simetria par, o que acaba acontecendo? Ó, vamos supor que eu queira fazer o espectro de amplitude de fase até n igual a 5. Então, o que eu faço aqui? Eu desenvolvo, né? A gente tendo a série, ela pode ser compacta ou não. Se ela tiver na forma compacta, já melhor, é mais fácil. Aí eu pego, para n igual a 1, aqui ficaria 4b sobre π cosseno de ômega 0t, né? Porque ficaria seno de π sobre 2, que é 1. Depois, para n igual a 2, ficaria 4b sobre 2π, vezes seno de 2π sobre 2, vai dar seno de π, que é 0, cosseno de 2 ômega 0t. E assim por diante, mais 4b sobre 3π, né, se o n for 3, seno de 3π sobre 2, que é menos 1, vezes cosseno de 3 ômega 0t, mais 4b sobre 4π, vezes seno de 2π, que daria 0, então na quarta harmônica daria 0, né? Mais 4b sobre 5π, vezes seno de 5π sobre 2, que é 1, cosseno de 5 ômega 0t. Então a gente teria feito até n igual a 5 aqui, ó, essa soma. Quando eu faço o espectro de amplitude, que a gente chama de unilateral, basta pegar essas amplitudes aqui dos cossenos. Ó. A frequência fundamental aqui, pessoal, quem que vai ser? É a frequência quando n vale 1. Ó. Então, seria o ômega 0. Tá? Essa é a frequência fundamental que a gente vai pegar aqui. Esse caso a gente está fazendo literal, então essa frequência aqui é o ômega 0. Podia ser 1 radiano por segundo, 10 radianos por segundo, 2π radianos por segundo, aí vai depender da frequência fundamental que a gente tenha no sinal, que a gente está considerando. Então... Oi? Isso independe da fase, né? Da defasagem. Então, aqui a fase é 0. Ó. Por que a fase é 0 aqui? Isso aqui já está em cosseno, tá vendo? Ó? Então, eu vou ter uma amplitude. O E0 aqui vale 0, a gente não tem nível médio, então o E0 é 0. Vou colocar amplitude e fase junto aqui. Ó. Então, esse aqui tinha dado 4b sobre π cosseno de ômega 0t, então a amplitude vai ser 4b sobre π. E a fase vai ser 0. A segunda harmônica tinha dado 0 amplitude, então a fase aqui é 0 também. O que acontece lá na terceira harmônica? Na terceira harmônica, aqui não tinha dado menos 4b sobre 3π vezes o cosseno? Como é que eu faço para transformar esse menos aqui em mais cosseno? Menos cosseno em mais cosseno? A gente adiciona uma fase. Soma π ou subtrai π, né? Tanto faz. Então, o que vai acontecer com a amplitude? Vai ficar 4b sobre 3π. E a fase, por causa desse menos aqui, a gente vai adicionar uma fase π aí. Então, ficaria 4b sobre 3π com fase π. Na quarta harmônica vai dar 0. Né? Então, a fase aqui, como a amplitude já tinha dado 0, aqui vai ser 0. E na quinta harmônica, a amplitude vai ser 4b sobre 5π e a fase vai ser 0. Né? Porque o seno de 5π sobre 2 é positivo, então ficaria cosseno positivo mesmo. Na sétima harmônica, daria π de novo, né? Se eu pegasse a sétima lá. Então, como era para fazer só até a quinta, seria isso aí. Se eu for fazer o de potência, como é que ficaria o espectro de potência unilateral? O espectro de potência depende só disso aqui, ó. Né? Porque a gente usa o Parseval lá. Vai ser 0 ao quadrado, vai dar 0. Se a gente puser o de potência aqui, vai dar 0. Ó. Se a gente pegar a primeira harmônica, o E1 aqui é 4b sobre π. Então, como é que vai ficar a potência devido à primeira harmônica? 4b sobre π ao quadrado vezes meio. Né? Tem um meio multiplicando.
Então, ficaria 16b ao quadrado sobre π quadrado sobre 2, dá 8b quadrado sobre π ao quadrado. Que é a potência da primeira harmônica. A potência da segunda harmônica é 0. A da terceira vai ficar 8b quadrado sobre 9π ao quadrado. 8b quadrado sobre 9π ao quadrado e assim por diante. Tá? Usando o Parseval aí. Beleza? Esse daqui é o espectro unilateral. A gente tinha feito até exercícios bem mais complicados. Ó. Se a gente pegar o começo da aula passada, deixa eu pegar e compartilhar com vocês a aula 2. No começo da aula 2, a gente resolveu aqueles exercícios que eu tinha deixado para vocês. Então, tinha aquele exercício A, que era dado por esse sinal, um sinal periódico, a frequência fundamental é 1 radiano por segundo, a segunda harmônica é 2 e a terceira harmônica é 3. Então, como é que a gente gerou o E1 e o θ1? A gente usou aquelas formulinhas lá para calcular o E1 e o θ1. Tá? O E2, quem que vai ser o E2? O E2 é 2. Mas como aqui é menos cosseno, a gente adicionou uma fase π para virar mais cosseno. Aqui era seno. Para a terceira harmônica eu tinha um seno aqui. Qual que vai ser a amplitude da terceira harmônica? Vai ser 1, que é a amplitude que está aqui. Ó. O E3 vai dar 1. E a fase? Como é que eu transformo seno em cosseno? Transformar seno em cosseno, subtrai π sobre 2 na fase. Então, a gente teria aqui os espectros, ó, de amplitude e de fase. Como esse sinal não tem nível médio, então o E0 é 0. O θ0 não importa, vale 0 aqui. Aí vem aqui, ó, raiz de 5, o E2 é 2, e o E3 seria 3 radianos por segundo, a amplitude é 1. E os de fase vão dar menos arco tangente de 2, π, e menos π sobre 4. Menos arco tangente de 2, π, e menos π sobre 4. Tá? Se eu for fazer amplitude, é só olhar para cá, né? Tá? Olha para o espectro de amplitude do sinal. E a gente tinha feito esse, que era complicado, né? Esse aqui era complicado, que a gente tinha feito aquela soma vetorial do cosseno com o seno por causa dessa fase aqui. Ó. Se eu não tivesse essa fase, se eu não tivesse esse π sobre 4, a gente faria como fez aqui em cima, para calcular o E1 e o θ1. Mas como a gente tem esse π sobre 4 aqui, a gente teve que usar a lei dos senos, a lei dos cossenos. Complicou. Então, para eu achar meu espectro unilateral, eu pego a série de Fourier e jogo algumas harmônicas e aplico no gráfico de amplitude, fase e potência, né? Isso aí, você vai pegar a sua série de Fourier e ver as amplitudes e fases, né? Daí a potência você já pega do próprio espectro de amplitude. Tá bom? E sempre você vai deixar, se você quiser o espectro unilateral, sempre você vai deixar isso aqui em cossenos. Sempre deixando como soma de cossenos. Tá bom? É isso que é o que define o espectro, os espectros unilaterais. Nos bilaterais, aí a gente divide por 2, né? A gente viu lá quando tem a série exponencial. Né? O de amplitude, divide por 2, aparecem as frequências negativas. E o de fase é só fazer a função ímpar, né? Espelha de novo. Tá? Seria o que daria origem aos espectros bilaterais. Aí. Certo, pessoal? Ô, professor, só uma dúvida. A gente transforma em cosseno e minha amplitude fica par e minha fase fica ímpar. Quando você tem o bilateral? Isso. Isso, a amplitude fica par. Então, se você quiser, por exemplo, o espectro bilateral, para esse sinal que a gente tem aqui, como é que faria? Você ia espelhar isso aqui para o outro lado, seria par, aí seria o AN, o módulo do AN aqui, né? Uhum. Ficaria a raiz de 5 sobre 2 aqui, na frequência menos 1, raiz de 5 sobre 2. Aqui ficaria 1, na frequência menos 2, 1 também. Aqui ficaria meio, na frequência menos 3, meio também, par. E o θn? θn, você não mexe, né, nisso daqui, espelha e rebate. Tá? Isso porque a gente está usando a função cosseno. Se a gente usasse a função seno para representar os espectros bilaterais, a minha amplitude seria ímpar e minha fase seria par? Não. Ou não tem como reproduzir usando senos? Não, você não reproduz usando senos, você reproduz usando exponenciais complexas.
E nessas exponenciais Tá. complexas, o seu espectro de amplitude fica par e sempre vai ser par. O espectro de fase fica ímpar. Tá? Não tem nada a ver com a N e o BN lá para ser par ou ímpar. Né? Isso daí está relacionado só com as exponenciais complexas. Tá bom? Tá. Bom, pessoal, então acho que a gente deu uma olhada em tudo isso daí. Sempre que vocês tiverem dúvidas, vocês me perguntem, porque senão vai ficar complicado mesmo, né? Não tem muito jeito. E a gente está bem atrasado, né? A gente já teria que estar vendo sistemas, já passaria por transformar de Fourier, a gente já deveria ter acabado, inclusive. Hoje era para começar teoria de sistemas, né? Por enquanto está trabalhando só com sinais. Mas vamos do jeito que dá, né? Também não adianta atropelar sem vocês entenderem nada. Não tem sentido. Então, o que a gente viu no final dessa aula passada? Aqui, ó? Começou a falar da transformada de Fourier. E qual que é o objetivo da transformada de Fourier? É você pegar um sinal qualquer, que agora não precisa necessariamente ser periódico. Antes, na série, o sinal tinha que ser periódico. Aí o espectro era discreto. Agora, o sinal não precisa mais ser periódico. Se eu tiver um sinal qualquer, eu consigo achar, no domínio da frequência, quais são as frequências que compõem esse sinal. Só que essas frequências elas vão ser contínuas. Né? É o que eu mais ou menos tinha comentado com vocês na aula passada. Então, o que era EN aqui na série de Fourier, agora para um sinal qualquer que não necessariamente seja periódico, eu vou transformar o EN no que a gente chama de G de ômega, ó, G ponto de ômega. O G ponto de ômega é a transformada de Fourier do G de T, tá? Desse sinal G de T aqui. E qual que é o objetivo de fazer? A gente chegou vai dar uma integral, né? A gente, para calcular a transformada de Fourier de um sinal G de T, a gente calcula uma integral aqui. E qual que é o objetivo disso? É transformar um sinal de T para ômega, para frequência. Tá? Então a gente faz essa transformação aqui. E por que é necessário, às vezes, a gente transformar de T para frequência? Tem uma série de aplicações, eu já tinha comentado com vocês. Compactação de dados, reconhecimento de sinais, né? Então, o pessoal até tinha perguntado na aula passada, se eu faço de T para ômega, qual que é o objetivo de a gente achar a transformada inversa, por exemplo? O objetivo é o seguinte, imagina que você tem um sinal de áudio, um exemplo bem simples. Você tem um sinal de áudio no tempo, você transforma em frequência, e você quer compactar esse sinal. Você vai jogar algumas frequências fora, né? De tal forma que você não prejudique a qualidade do sinal. Existem técnicas para fazer isso. E você quer ouvir esse sinal de novo, você tem que fazer essa volta aqui para o tempo. Tá? Então, você teria que inverter, passar de frequência para tempo para poder ouvir esse sinal. Isso é muito comum em processamento digital de sinais. Né? A gente fazer conversão de sinal analógico em sinal digital para a transmissão ser mais eficiente, para os algoritmos de transmissão serem mais eficientes. Então, a gente faz uma conversão analógico-digital, depois digital-analógico, usando a frequência como meio de campo, né? E a gente chegou na transformada inversa, que era isso daqui. Então, na aula de hoje, o que ficou para a gente ver? Algumas transformadas e alguns sinais úteis. Eu vou disponibilizar para vocês uma tabela de transformadas. Né? Isso daí é tudo tabelado. Tem uma tabela das transformadas e das propriedades operatórias. Eu não vou demonstrar todas, mesmo porque senão ficaria um curso de matemática. A gente está num curso de engenharia, não vai dar tempo de demonstrar todas as transformadas de Fourier. Mas na tabela eu informo algumas a mais. Tá? Eu vou disponibilizar essa tabela. Daqui a pouquinho eu mostro para vocês a tabela aqui, mas eu disponibilizo lá no material complementar para vocês. Então, ó, vamos para a aula 3 e vamos calcular a transformada de Fourier de alguns sinais úteis e algumas propriedades operatórias úteis para a gente. Um sinal muito importante é o sinal impulso, que a gente já tinha falado do impulso periódico. Né? Mas se eu tiver um impulso só, né, imagina a função delta de t, né? Eu tenho só um impulso aqui na origem. Ó, tá? Essa função é chamada delta de t. Quantas frequências eu preciso
para representar esse sinal aqui? Né? Como é que eu passo isso aqui para o domínio da frequência? Então, a gente usa a transformada de Fourier. Se a gente fizer a transformada de Fourier do delta de t, né, como é que a gente acha a transformada de Fourier? Quem que é o f de ômega? É a integral, né, pela definição que a gente viu na semana passada, é a integral de menos infinito até infinito, do delta de t vezes z elevado a menos j ômega t. Né? Foi a definição que a gente tinha visto lá. Ó. Quando a gente fez aquele período tender a infinito, a gente chegou nessa expressão aqui. Ó. Isso daqui é a transformada de Fourier do g de t. Só que eu transformo de tempo para frequência o sinal. Então, para o delta de t, especificamente, né, a transformada vai dar essa integral aqui. Esse resultado é importantíssimo para a gente, porque a gente vai trabalhar muito com sistemas e resposta do sistema ao impulso. Então, eu vou jogar um impulso na entrada de um sistema e descobrir qual que é a saída. Se eu tiver a saída para um impulso, eu consigo achar a saída para qualquer entrada. Então, esse sinal em particular é muito importante. Tá? Muito importante para a gente. É como se eu estivesse dando um peteleco no sistema. Então, se eu tiver um sisteminha elétrico, em que para a gente, por exemplo, a corrente elétrica é entrada e a tensão é saída, né, numa determinada parte de um circuito, a corrente delta de T seria um transitório de correntes. Estaria dando imagina uma chave, eu ligo a chave e desligo. Tá? Isso aqui é o que a gente chama de função impulso. Então, a transformada de Fourier do impulso é essa integral aqui. Essa integral, vocês já viram na aula 1. Ela está aberta aqui, ó. Vou pegar ela aqui em cima. A gente usa aquela propriedade seletiva do impulso. Né? Quanto que dá a integral do delta vezes uma função? É o f de zero. A integral do delta vezes uma função é o f de zero, é o valor da função na origem. Então, está resolvido aqui, ó. Vai ficar e elevado a menos j ômega vezes zero, né? Vai dar e elevado a zero, que dá 1. Então, a transformada de Fourier do delta de t é 1. Tá? Um constante aí. O que significa isso? Para você representar esse sinal aqui, no domínio da frequência, você vai precisar de todas as frequências. Todo o espectro. Negativo, positivo, e todos com a mesma intensidade, ó, com amplitude 1. Então, a gente diz que a função impulso ocupa todo o espectro de frequência, tá? Com mesma amplitude, com mesma intensidade, né? Então, delta de t ocupa todo o espectro de frequência. E se eu tiver um impulso deslocado aqui? Imagina que eu atrase ele, delta de t menos t0. Né? Eu pegue ele e atrase aqui no instante t0. Então, seria um impulso atrasado. Qual que é a transformada de Fourier do impulso atrasado? Então, se a gente passar isso aqui para a frequência, de novo, ó, vai ficar a integral de delta de t menos t0, que é o f de t, vezes z elevado a menos j ômega t. Aí a gente usaria aquela consequência da propriedade seletiva do impulso. Né? Está na aula 1 lá também, ó. A gente tinha visto na aula 1. A gente usa essa consequência aqui, que dá o f de t0. Quando a gente usa o f de t0 lá, vai ficar e elevado a menos j ômega t0. Então, pessoal, quando eu desloco o impulso aqui para um t0, o que vai acontecer? Isso aqui tem módulo e fase, né? E elevado a menos j ômega t0, qual que é o módulo disso daqui? Quanto que vale o módulo da exponencial complexa aí? Se vocês lembrarem, como é que eu posso representar uma exponencial complexa? Complexa porque tem o j aqui, né? Cossenos e cossenos? Usando as relações de Euler. Então, quem que é E a menos j ômega t0? É cosseno disso mais j seno disso. Né? Com cossenos e senos. Quanto que dá o módulo? O módulo dá 1. Né?
um número que multiplica essa exponencial aqui. Ó. Então, o módulo do f de ômega continua sendo o mesmo que a gente tinha aqui em cima. Ó. Só que aqui em cima a gente não tinha fase. Né? Isso aqui tinha dado 1, então não tem fase. Fase é tudo 0. Agora, pessoal, a gente vai ter uma fase aqui. Ó. Né? E quem que vai ser essa fase? É menos ômega T0. O E, lembra quando a gente falou lá naquela aquela primeira aula que eu pus aquela lista de revisão de conceitos para vocês? Quando eu tenho E elevado a J teta, o módulo é 1 e a fase é teta. Então, a fase aqui é menos ômega T0. Ó. O que seria uma fase menos ômega T0 em frequência? É uma reta aqui. Ó. Então, é uma reta decrescente, né? Se o T0 for positivo, né? Quer dizer, ele está deslocando aqui, está atrasando o sinal, ela é uma reta decrescente. Então, se eu insiro num sistema um impulso com atraso, o nosso sinal de saída vai sofrer uma mudança de fase, né? Ele vai ter uma mudança de fase que vai depender desse T0 que a gente está impondo aí. Então, vocês notem o seguinte, quando eu desloco um sinal no tempo, o espectro de amplitude não muda, ele fica igual. O que aparece é uma fase. Lembra quando a gente acabou de falar aí da série de Fourier? Se eu desloco lá a onda triangular, se eu desloco a onda quadrada, desloco o dente de serra, o que acaba acontecendo? O EN não fica o mesmo? Quem muda é o θn. Tá? Então é isso que acontece aqui. Então, existe uma propriedade operatória que é a seguinte, ó, se vocês tiverem um sinal G de T, e a transformada de Fourier do G de T for o G de ômega, quem que é a transformada do G de T menos T0? É o G de ômega vezes E elevado a menos J ômega T0. Isso aqui está relacionado com essa fase, tá? Com uma mudança de fase. Tá? O módulo fica igual. O módulo do G de ômega aqui, e o módulo aqui embaixo é G de ômega também. Que o módulo disso aqui é 1. Mas aqui tem uma fase embutida, né? Tem menos ômega T0. Tá? Então, atrasar um sinal no tempo é adicionar uma fase na frequência. Tá? O módulo permanece igual. Então, são dois sinais importantes em que as transformadas de Fourier estão aí. Isso aqui depois eu vou pôr numa tabela para vocês. Tá? Não precisa ficar decorando e nem calculando as integrais. Eu vou dar uma tabela pronta com as transformadas para vocês. Quer ver? Inclusive, eu já vou mostrar aqui o formulário. Tem um formulário simplificado aqui. Deixa eu já mostrar para vocês. Espera aí. Está aqui, ó. Deixa eu parar o compartilhar. Vou compartilhar aqui o formulário com vocês. Esse formulário eu vou colocar lá no YouLife para vocês depois. Tem uma série de informaçõezinhas aí. Inclusive a propriedade seletiva, né? Se eu tenho delta aqui, é o G de T0 que a gente acabou de usar. Tem integral de x elevado a n, tem gente que não lembra disso daqui. Né? O delta é a derivada do degrau, né? Faço a derivada do degrau, eu tenho delta. Algumas relações trigonométricas importantes, as relações de Euler estão aqui, ó, que a gente está usando agora, né, do cosseno e do seno. E mais? Série trigonométrica de Fourier, a gente viu hoje, né? Então, o A0, AN e o BN, para calcular o A0, AN e BN, forma compacta, tá? Que é essa que está aqui embaixo, e a exponencial que a gente viu, ó. A gente calculava os coeficientes AN, né? Potência média do sinal no domínio do tempo, no domínio da frequência, transformada de Fourier. Quando a gente fez o período tendendo ao infinito, lá a gente chegou nessa... Acabou chegando no G de ômega aí, né? Essa é a transformada inversa. Aí tem algumas transformadas básicas, ó. A transformada do impulso é 1. A transformada de 1, que a gente vai ver agora, é 2π vezes o delta de ômega. A transformada da função retangular de t sobre tal, é tal vezes o SA de ômega tal sobre 2. Tá? E assim por diante. Da SA, da rect, daí tem algumas... Depois eu vou passar uma lista com mais funções para vocês.
E tem algumas propriedades, aqui a gente acabou de ver essa daqui, né? Então, se eu atrasar um sinal no tempo, a gente vai adicionar uma fase na frequência. Tá? E tem outras propriedades aí que a gente... Algumas a gente vai chegar a ver em detalhes, outras não. Tá? Mas existem mais sinais aí que a gente faria transformar. Bom, então tem algumas... esse formulário básico tem algumas informações importantes aí. Vamos voltar lá, então, para a aula. Isso aqui está lá no Life, viu, pessoal? Já deixei lá para vocês. Tá? Isso aqui tem uma lista de exercícios já que a gente... Hoje não vai dar tempo de trabalhar, que senão vai ser massacrante aí para a gente. A gente vai deixar para a semana que vem. Então, vamos ver a transformada de 1, né, que eu tinha comentado com vocês. É a terceira aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, ó, nessa terceira, eu vou usar a transformada inversa. Para vocês verem, por exemplo, um exemplo em que a gente usa a transformada inversa para calcular a transformada mesmo. Então, eu estou partindo da frequência, agora ao contrário do que eu estava fazendo aqui, ó. Aqui eu estava saindo do tempo e chegando na frequência. Aqui eu estou saindo da frequência e quero chegar no tempo. Então, imagina que em frequência eu tenho esse impulso aqui, ó. Tá? É um impulso agora em frequência, pessoal, não é no tempo. Se eu fizer a transformada inversa, eu vou chegar no tempo. A gente vai sair de frequência e chegar no tempo. Como é que a gente calcula a transformada inversa? É 1 sobre 2π, né? A gente viu lá na aula passada. Integral do f de ômega vezes e elevado a j ômega t. Fica diferente, aqui era menos, né? A transformada é menos. Na transformada inversa, fica mais. E aqui é d ômega, né? Lá era dt. Quer dizer, eu estou saindo da frequência e chegando no tempo, aqui, ao contrário do que a gente tinha feito lá. Então, quanto que dá essa integral aqui? É a propriedade seletiva. Vai ficar e elevado a j ômega vezes... Ah, aqui está errado, hein, pessoal? Tem um errinho aqui, ó. Quem que me fala onde que eu errei aqui? Quando eu usei a propriedade seletiva do impulso, eu cometi um erro aqui. Quem é zero aqui seria quem? Frequência, né? Seria e elevado a j 0t aqui, ó. Eu pus 0 no t aqui, tá errado. Bom, o resultado vai dar o mesmo. Aqui vai ficar elevado a 0, dá 1. Então, vai dar 1 sobre 2π. Significa o quê? Que se eu tiver 1 sobre 2π, qual que é a transformada de Fourier de 1 sobre 2π? A transformada de Fourier de 1 sobre 2π dá o delta ômega. Aqui, ó. Ou seja, a transformada de 1, né, se eu tiver um sinal no tempo, seja 1, constante, qual que vai ser a transformada de 1? Vai ser 2π vezes delta ômega. Tá? Então, fica 2π vezes delta ômega. Fica só um impulso aqui, com amplitude 2π. Com isso, pessoal, a gente consegue tirar apresentar um detalhe aqui para vocês. Se eu tenho um sinal ilimitado no tempo, né, esse sinal aqui é ilimitado no tempo. Em frequência, ele vai ser limitado. Tá? Em frequência, ele é limitadíssimo aqui, inclusive. Né? Quer dizer, aqui a base aqui desse impulso tende a 0. Ele é limitadíssimo. E se eu tenho um sinal que é limitado no tempo, né, limitadíssimo no tempo, ele é ilimitado em frequência. Então, são duas observações que a gente pode colocar. Todo sinal limitado no tempo é ilimitado em frequência. E todo sinal ilimitado no tempo é limitado em frequência. Eu vou dar um tempinho para vocês tentarem fazer a transformada do Hecht. O Hecht, pessoal, o próprio nome já diz, né? Hecht é uma função pulso retangular. Também é uma função muito importante para o nosso curso. A gente vai trabalhar bastante com pulso retangular, com impulso. Então, é interessante a gente saber, em frequência, como é que a gente representa a função A Hecht de t sobre tau. Pra vocês terem uma ideia, a
função rect de t é um retângulo aqui de área 1, né? Essa área aqui seria 1. Seria um quadrado, na verdade, né? Aqui menos meio até meio e amplitude 1. Essa é a função rect de t. Quando eu faço a rect de t sobre tal, eu tenho umas mudanças aqui, né? Se a mexe na amplitude, em vez de ser 1, aqui vai ser a. E onde era menos meio vai ser menos tal sobre 2, e onde era meio é tal sobre 2. Quer dizer, a largura do pulso aqui é tal. Quando eu coloco esse t sobre tal, eu fico com largura tal. Como é que vocês podem ver que isso aqui está correto? Se você pegar t igual a tal sobre 2, para t igual a tal sobre 2, aqui ficaria meio. Quem que é o rect de meio? É justamente a descontinuidade aqui. Ó. Se eu pegar t igual a menos tal sobre 2, aqui vai dar menos meio, que é onde tem a descontinuidade. Tá? Então, eu teria uma largura de pulso tal aí. Eu vou dar um tempinho para vocês calcularem a transformada de Fourier disso daqui, do A rect de t sobre tal. Tá? Tenta calcular a transformada de Fourier disso daí. Professor, Oi? eu fiquei com uma duvidazinha ali em cima, na transformada inversa que você fez ali. É, Aqui a gente está e- saindo da frequência e querendo chegar no tempo. Né? Quero chegar no tempo aí. Estou saindo de frequência e chegando no tempo. É o contrário do que a gente tinha feito aqui em cima. Aqui eu tinha saído do tempo e chegado em frequência. Isso aqui é para demonstrar que a transformada do 1 é 2π delta de ômega. Ó. Só para fazer essa demonstração. Então, o que eu fiz? Como é que você acha a transformada inversa? Final da aula passada. Ó. Se a gente pegar a aula 2 aqui, tá aqui, ó. Se eu tenho um sinal na frequência, como é que eu acho ele no tempo? 1 sobre 2π, essa integral aqui. Foi o que a gente está usando aqui, ó. 1 sobre 2π vezes a integral de menos infinito até infinito do f de ômega vezes e a j ômega t vezes d ômega. No nosso caso, o f de ômega é delta de ômega. Tá? É um impulso em frequência. Isso daqui é a propriedade seletiva do impulso. Isso aqui vai dar 1, né? Vai ficar 1 sobre 2π vezes 1. Isso aqui vai dar 1. Vai ficar e elevado a zero. Né? Ficaria e elevado a zero aqui, que é 1. Então, a antitransformada do delta de ômega é 1 sobre 2π. O que significa isso? Se eu tiver um sinal 1 sobre 2π, qual que vai ser a transformada? Vai ser o delta de ômega. Tá? Se eu fizer o caminho do tempo para a frequência, a transformada de Fourier de 1 sobre 2π vai dar o delta de ômega. Então, quanto que dá a transformada de Fourier do 1 só? Se eu tiver esse sinal aqui, sem o 2π aqui embaixo, se aqui tiver 1 só, passo o 2π multiplicando. Então, fica 2π delta de ômega. Isso aqui está no formulário, quer ver? Deixa eu mostrar para vocês. tá, entendi. Agora entendi. Vou mostrar no formulário para vocês lá. Ó, a transformada do 1, quanto que dá a transformada de Fourier do 1? Dá 2π delta de ômega. Aqui, ó. E a antitransformada de 2π delta de ômega? Dá 1. Essa setinha dupla, pessoal, indica para a direita transformada, para a esquerda antitransformada. Tá? Vamos ver o rect. Ó. Eu estou pedindo para vocês fazerem o rect. Vamos ver se bate com isso que a gente colocou aqui no formulário. Professor, só para dar uma esclarecida mesmo se eu entendi a transformada. Para eu fazer a transformada de uma função, de um sinal. A Isso. transformada, ela vai ser a integral de menos infinito até infinito da minha função vezes a parte complexa, que é o e menos elevado a menos jwt. Isso. E aí depois, em vez de eu deixar não complexo, eu vou transformar para a parte trigonométrica. Ou não, eu posso deixar em parte complexa. Não, pode deixar complexa mesmo. Tá bom, então. Só que quando você deixa complexa, você tem módulo e fase, né? Você tem um módulo e tem a fase. Ela está na complexa aqui. Daí você tem que enxergar que aqui você tem um módulo e tem uma fase associado, né? Ah, tá, entendi. Bom? No que o módulo ele seria Porque aqui o a coeficiente da minha função e a fase seria o meu W, o meu ômega t.
Porque Isso. o J é o complexo, menos Isso. J é complexo. Só que eu É. considero o menos J como menos do ômega T ou não, do J. É Isso que menos eu... ômega T. É menos Ah, ômega T. tá. Entendi. Eu só Tá? tiro o J só. Só tira o J, seria a fase. Dá uma olhada nas relações de Euler. A gente também já tinha falado das relações de Euler na aula passada. Ó. Se a gente pegar aqui a aula passada, as relações de Euler aqui. Aqui, ó, tenho aqui. Menos Tá? J teta. Ah, tá. Aqui o teta era da. Ah, Mas deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. O EAJ teta é cosseno teta mais J seno teta. Tá vendo? Ó? sim. Quanto que dá o módulo disso daqui? O módulo disso daí, da raiz de 2, que é o 1 mais. Da raiz, da raiz de 1, que é 1. É raiz de cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado. Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é 1 dá 1. Então o módulo disso Ah, aqui é verdade. E quem que é a fase disso daqui? É o próprio teta. Teta. Por que é o teta? E se você fizer isso sobre isso, não vai dar tangente de teta? Ah, sim. E aí, ó, Vai dar a fase, ó. Isso aqui já é a fase teta. Se vocês pegarem a primeira lista que eu passei para vocês, que eu não cobrei, que tinha pouca gente naquela aula, né? A gente discutiu justamente isso. Né? As relações de Euler, transformação de números complexos, tá? Não é isso aí. Bom, vamos voltar lá. Tentem fazer, então, ó, a transformada do A rect de T sobre tal. Vou dar um tempinho para vocês fazerem isso daí. Com isso que a gente está vendo aqui, a gente está saindo da tabuada do zero do sistema de sinais, está indo para a tabuada do 1. Isso aqui é a base, é o ferramental que a gente usa em sistemas de sinais. Baita motivada que você deu agora, hein, professor? Na verdade é isso mesmo, né? Você tem toda essa parte ferramental aí básica para a gente fazer tratamento de sinais e sistemas, né? Sem isso daí a gente não consegue fazer nada. A gente fica de mãos atadas, né? Mas essa é a pura verdade. Vocês chegaram a pegar os livros do Latte, do Hayek lá para dar uma olhada, não? Eu tenho o latim em mãos aqui. Então, dá uma olhada nisso, né? Acho que é importante. O pessoal que for trabalhar para valer com engenharia vai precisar disso daí.
O assunto, eu falo para vocês, o assunto não é trivial, pessoal. Não é que eu estou brincando aqui tudo, né, falando que é simples isso. Não é simples, mas é a realidade. Isso daí é a base para o que a gente precisa aí para tratamento de sinais e sistemas. Pois quando vocês forem ver processamento digital de sinais, vocês usam tudo isso daí, né, para teorema da amostragem, fazer as aplicações práticas, né? E ainda mais fazendo desse jeito que a gente está fazendo, e fazendo online, tudo é complicado mesmo. Por isso que eu falo para vocês, vão parando, vão perguntando, que senão uma hora que ninguém está entendendo mais nada, né? Professor, eu cheguei no resultado aqui, não, sei lá, parece meio confuso. Vamos ver. A gente, Porque, tipo, eu só inverti os sinais, né? na Porque verdade, a gente tá fazendo do arrect, não é? isso, vocês vão fazer desse aqui, ó. Né, vamos fazer a transformada desse, que esse é mais geral do que esse, né? Esse daqui seria um pulso retangular, ó, com amplitude A e largura de pulso aqui é tal, né? Vai de menos tal sobre 2 até tal sobre 2. Então, Certo. o que acontece? Quando vocês fizerem a integral lá, essa integral não vai de menos infinito até infinito mais. Ela vai de quanto até quanto? De menos tal sobre 2 até tal sobre 2. Isso, ela fica limitada nesse intervalo. Quem que vai ser a função? Ah, A, que é constante, Isso. vezes E a menos J ômega T. certo. Tá? Então, tá aqui, ó. Montamos a integral aqui. Então, de menos infinito até infinito, vai ficar de menos tal sobre 2 até tal sobre 2. A função f de t é A, vezes E a menos J ômega T. Bom, o A aqui é constante, né? Sai Quanto que dá a integral de E a menos J ômega T? o menos JW. Dá E a menos J ômega T sobre menos J ômega. Certo. Tranquilo, né? Aham. Se não tiver, pergunta, pessoal. Isso é integral. Integral básica, né? Isso, Tabelada. isso. Daí, quem não lembra, podia chamar aqui o menos J ômega T de U, fazer uma substituição, né? Aí o DU ficaria menos J ômega dt. Aí quem que é o dt? É du sobre menos J ômega. Aí a integral de elevado a U é elevado a U mesmo. Tá? Por isso que aparece esse menos J ômega aqui, porque tem um menos J ômega multiplicando o T lá. Aí substitui aqui, ó. No lugar do T a gente vai colocar tal sobre 2, menos, no lugar do T coloca menos tal sobre 2. E a gente vai chegar nessa expressão aqui, ó. Vai ficar menos A sobre ômega. Eu já pus o menos aqui em evidência. E deixei o J aqui embaixo, pessoal, de propósito. Aí vai ficar E elevado a menos J ômega tal sobre 2, menos E a J ômega tal sobre 2. Vou distribuir esse menos, já podia até ter distribuído o menos aqui, ó. Podia ter invertido o sinal. Então vai ficar A sobre ômega vezes, inverti o sinal aqui dentro, ó. Então ficou, esse aqui ficou positivo, né? Ficou E elevado a J ômega tal sobre 2, menos E a menos J ômega tal sobre 2. Isso aqui sobre J. Então, essa expressão aqui, né, o E a J ômega tal sobre 2 menos E a menos J ômega tal sobre 2 sobre J é 2 seno de ômega tal sobre 2. Isso é das relações de Euler lá. Se a gente pegar a aula 2, cadê a aula 2 aqui? Deixa eu pegar aqui. Se a gente pegar a aula 2, tem isso aqui, ó.
né? E a J θ menos E menos J θ é 2J. Se eu tiver só J aqui, seria duas vezes o seno. Tá? Então, é o que apareceu aqui, ó. Vai ficar 2 seno de ômega tal sobre 2. Então, quem que é a transformada de Fourier? O A rect de T sobre tal. É 2A sobre ômega vezes seno de ômega tal sobre 2. Tá? Vai dar essa expressão aqui. Se vocês lembrarem, no formulário que eu pus aqui, deixa eu abrir o formulário aqui. Descompartilhar, abrir o Word aqui de novo. Vou compartilhar aqui com vocês. Aqui eu não pus o A, né? Mas se eu tivesse um A aqui, ia ter um A multiplicando, porque a transformada é uma integral, né? Esse A é propriedade linear lá da integração. Então, teria um A aqui multiplicando. Mas vocês notam que aqui ele deu em função dessa SA aqui, ó. É chamada função SA. O que é o SA de ômega tal sobre 2? É o seno de ômega tal sobre 2 sobre o próprio ômega tal sobre 2. E daí vai bater com o que a gente pôs lá. Tá? Esse SA aqui é chamada função seno disso sobre isso. Tá? É o seno disso sobre o próprio ômega tal sobre 2. E daí a gente chega naquela expressão que a gente obteve lá. Aqui, ó. Tá? Então dá 2A sobre ômega vezes seno de ômega tal sobre 2. Se a gente fizer um gráfico, né? Aqui eu pus, até pus aqui, ó. Essa representação aqui, o seno de ômega tal sobre 2 sobre ômega tal sobre 2, né? Então, imagina que eu multiplique e divide por tal aqui e passe esse 2 dividindo aqui, ó. Então ficaria A tal sobre ômega tal sobre 2, lá o coeficiente. E daí esse seno de ômega tal sobre 2 sobre ômega tal sobre 2 a gente chama de SA, função SA. Tá? Uma curiosidade aí. Se vocês pegarem o livro do Latte, mesmo o Hayek, os livros de sistemas e sinais, eles usam bastante essa função SA. Então lembra que é o seno disso sobre isso mesmo. Né? Tá bom? Então vai dar A tal SA de ômega tal sobre 2. Está no formulário de vocês. Só que vocês nunca mais vão fazer, né? Calcular essa integral. Vocês já pegam no formulário. Se você precisar a transformada de Fourier do pulso retangular, já vai dar isso daqui. Graficamente, pessoal, se vocês fizerem o gráfico dessa função aqui, ou dessa, né? Tanto faz que é a mesma coisa, isso aqui vai dar parece um cosseno amortecido, tá vendo? Ó? Ele dá um cosseno amortecido aí. Então, se eu pegar a frequência zero, é próxima de zero, né? Porque para frequência zero a gente não tem, né? Isso aqui não existe para ômega igual a zero, senão daria divisão por zero aqui. Se eu pegar muito próximo do zero, isso aqui vai dar A vezes tal, né? A vezes tal. E daí para múltiplos de 2π sobre tal, ela se anula. Então, essa função, né, a transformada de Fourier se anula para 2π sobre tal, 4π sobre tal. Quando a gente coloca 2π sobre tal aqui no lugar do ômega, o seno aqui vai dar zero, né? Tá? Então, os senos acabam dando zero. Então, fica oscilando aqui, vai diminuindo à medida que a gente vai se afastando. E para cá também, né, uma função par. O módulo, pessoal, se a gente fosse fazer o módulo do f de ômega, como é que ficaria o módulo do f de ômega? A parte que é negativa, ele ia rebater aqui, ó. A parte que é positiva, continua. A parte que é negativa, rebate, a parte positiva, continua. E aqui a gente teria fase, né? Só no intervalo aqui de 2π sobre tal até 4π sobre tal, ficaria negativo, né? Então, embutiria a fase, nesse intervalo, a fase seria, poderia colocar π, né? Pelo fato disso aqui ser negativo. Quando é negativo, a gente coloca a fase π. Vocês podem representar numa expressão sem ser em módulo em fase, né? Representa tudo de uma vez só. Notem o seguinte, o que acontece se o tal aumenta? Essa largura, acontece o que com essa largura aqui? Se eu pego um tal cada vez maior. A largura aumenta. Se eu pego um tal maior, essa largura do pulso aumenta.
Se a largura do pulso aumenta, em frequência, o que acaba acontecendo? Se a gente levar em consideração essas observações que eu coloquei aqui. Esse sinal é limitado. De qualquer jeito, esse sinal é limitado. Ó. Ele é limitado no tempo. Como ele é limitado no tempo, ele vai ser ilimitado em frequência. Vocês notam aqui que fica ilimitado em frequência. Isso aqui vai para infinito. Né? E aqui vai para menos infinito. Mas o que acontece se o tal aumenta? Se o tal aumenta, a frequência diminui. Né? Quer dizer, se eu pego um tal cada vez maior, essa frequência aqui, como o ômega é 2π sobre tal, né, para um tal muito grande, essa frequência acaba diminuindo. Então, em termos práticos, né, o que acaba acontecendo com o espectro para um tal cada vez maior? Ela começa a achatar aqui, ó. Ela começa a ficar mais próxima aqui, né? Isso aqui achata mais, ó. Fica mais achatadinho aqui. O que significa isso? Uma largura de pulso maior, um sinal maior no tempo, ele limita mais em frequência. E o contrário? Se eu pegar um tal menor aí, se eu pegar um tal menorzinho aqui, ó, né, se eu pegar ele mais limitado no tempo, o que acontece em frequência? Ele espalha mais, né, esparrama mais em frequência. Tá? Então a frequência aqui acaba aumentando, né? Se esse tal fica pequenininho, a gente começa a esparramar mais isso daqui, ó. Então dá para ver essa relação entre a limitação no tempo e frequência, né? Bom, pessoal, eu tenho uma lista de exercícios que eu propus. Essa lista de exercícios está aqui, ó. Tem 4 exercícios aí para fazer. Né? Tem exercícios que, inclusive, a gente vai trabalhar com derivada, para calcular a transformada da derivada. E os exercícios são bem longos, né? Bem extensos. O que eu vou fazer? Tenho até o 4º exercício aqui. Tem até um espectro real aqui, né? A gente vai trabalhar com um espectro real. Isso aqui é dado de um analisador de espectro, está em dB miliwatt, o sinal. Vou explicar para vocês o que é dB miliwatt e tal. E tem até o 4º exercício aqui. São exercícios bem complexos, aí, bem trabalhosos. E eu vou fazer o seguinte, ó, para não massacrar mais vocês aí, que já vocês me passaram aí que eu massacrei, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar para vocês, eu vou passar a resolução dos exercícios. O desse primeiro até a resolução acho que está aqui já. Ó. Tinha pedido para um monitor fazer, o monitor tinha feito. Peguei até a resposta, já coloquei aqui. Então tem a resposta, eu vou pedir para vocês darem uma olhada, né? Vai rolar uma monitoria disso aí, então? Não, é um monitor que eu tinha na outra escola, pessoal. Aí, eu abusava, né? Eu passava as listas de exercício e pedia para ele resolver para ver se batia, né? E na São Judas, se tivesse uma monitoria, até que seria uma boa, né? Para vocês aí. Mas só que eu peguei lá dele, né? Que ele tinha resolvido para ver se batia as respostas. Então eu vou deixar, ó, essa aqui tá a resolução do primeiro exercício, né? Porque a gente vai falar de energia já, vai falar de cálculo de energia. E quando a gente tem sinais da forma que eu estou passando para vocês, os sinais não são mais periódicos, né? Então eles são sinais de energia. Daí a gente vai ver como é que calcula energia. No domínio do tempo vocês já viram como é que calculava. Agora a gente vai ver no domínio da frequência, né? O Parseval é equivalente para Fourier agora, né? A gente vai ter que deduzir isso daí. Tem uma expressãozinha aí que depois eu vou mostrar para vocês, tá? Para calcular a energia. Então, o que eu vou fazer? Eu vou disponibilizar os exercícios. Esse exercício está feito, o exercício 1 está feito. Todos estão feitos. Só preciso dar uma organizada. O exercício 2, eu que fiz. Eu acho que está feito aqui. Tem a resolução do exercício 2, que a gente vai trabalhar com derivada. Vai fazer a transformada de Fourier da derivada. Né? Tem a resolução aqui. Isso aqui eu passo para o live. Pela resolução aqui, vocês notam o trabalho que dá para a gente fazer aqui, né? Aí a gente vai fazer no tempo e na frequência, vocês vão ver que vai bater o resultado, que é
terços, e em frequência vai dar 8 terços também, tá, de energia, né, desses sinais aqui. E os outros, esse do espectro está feito também, eu preciso dar uma organizada, e o quarto também. Então, eu vou pedir para vocês darem uma olhada nesses exercícios. Eu vou passar para vocês já acho que amanhã mesmo eu já passo, amanhã ou depois eu passo. O primeiro e o segundo eu já vou passar. Então, o primeiro já está lá, a resolução do primeiro. A do segundo eu coloco no YouLife agora, depois da aula, eu coloco, vocês vão dando uma olhada. Aí, quando chegar no começo da próxima aula, a gente discute isso daí. Mas vocês precisam olhar antes, pessoal. Se não olhar antes, daí fica complicado mesmo. Porque daí vocês vão ficar simplesmente seguindo o que eu estou falando aqui na tela, né? Então, o ideal seria vocês olharem com antecedência isso daí. Tá? Eu acho que seria o melhor para a gente fazer. Só para dar uma ideia para vocês, ó, no exercício 1, a gente já tem uma aplicaçãozinha aqui. Ó. Então, considere um sinal de entrada x de t a estimular simultaneamente 2 filtros ideais, filtros analógicos. Aí. Então, tem um filtro passa-baixas. O que seria um filtro passa-baixas? O que vocês imaginam que seja um filtro passa-baixas ideal? É o que só deixa frequências baixas passarem. Até um certo nível de frequência ele deixa passar, o resto ele atenua. Essa frequência que ele não deixa passar mais é chamada frequência de corte, né? Então, um filtro passa-baixas que tem uma frequência de corte de 10 radianos por segundo, produzindo uma saída Y passa-baixas aqui, estou chamando de YPB. E na parte de baixo, ó, tem um filtro passa-faixa. O que é um filtro passa-faixa? Ele passa uma frequência central, né? A gente define uma frequência central e uma largura de faixa em que ele deixa passar as frequências nessa frequência central e uma largura de faixa em torno dessa frequência central. Ele elimina frequências baixas e frequências altas. Ele cortaria isso daí. Então, o x de t, ele estimula 2 filtros. Vamos supor que o x de t, na verdade, a gente tenha um primeiro sinal que é 10 vezes o impulso e um sinal x2 que é 50 vezes uma exponencial decrescente, e a menos t, vezes o degrau, vezes o de t. Graficamente seria isso aqui, né? Ó. Eu tenho 10 vezes o impulso, é o x1, tá? Tem um impulso aqui com amplitude 10, e o sinal x2 é 50 vezes uma exponencial decrescente multiplicada por um degrau. Quando eu multiplico a exponencial pelo degrau, o que acaba acontecendo? Aqui fica zero aqui para trás, ó. Então, aqui vale tudo zero, e daqui para frente vai ser o 50 e a menos t, que é a exponencial decrescente. E eu quero determinar qual que é a energia de saída desses 2 filtros aqui, né? Quando eu jogo o 10 delta de t, qual que é a energia que eu tenho na saída aqui do passa-baixas e do passa-faixas, e quando eu jogo esse sinal x2, qual que é a energia que a gente tem na saída do passa-baixa e qual que é a energia na saída do passa-faixa. Então, tem toda a resolução, né? A resolução está feita aqui, ó. Eu vou pedir para vocês darem uma olhada, ver direitinho. A gente vai ter que trabalhar no domínio da frequência, porque no domínio da frequência, a gente vai ver que a saída, né, de um filtro, isso aqui seria um sistema, tá? Esse filtro aqui seria um sistema. É o produto da frequência, do sinal de entrada em frequência vezes o que a gente chama de resposta em frequência do filtro. Né? De um filtro passa-baixas, por exemplo, a gente teria um H de ômega, né, que a gente chama de resposta em frequência do filtro, que é limitado até 10. Aqui ele tinha frequência, qual que era a frequência de corte? Acho que era 10 radianos por segundo. Era 10 radianos por segundo. Então ele vai ter amplitude 1, né? Esse H de ômega vai ter amplitude 1, e vai trabalhar numa frequência de menos 10 até 10. Menos 10 por causa do espectro bilateral da transformada de Fourier. Isso aí eu explico para vocês na semana que vem. Se eu fosse fazer no tempo, eu teria que fazer uma convolução. E a convolução aqui ia dar muito trabalho, né? Do x de t com o filtro passa-baixas e com o filtro passa-faixas também. Tá? Então, a gente vai ter que fazer a transformada de Fourier dos sinais, né? Depois aplicar
esse produto de frequências aqui para saber o que resta de cada sinal e depois calcular a energia. Então, vou deixar isso aqui proposto para vocês. Tá? Proposto os exercícios para vocês darem uma olhada. Pelo menos o primeiro e o segundo. Tá? Daí a gente discute na semana que vem. Bom, semana que vem vocês têm que entregar essas listas, né? A gente já fez alguns das listas aí. Eu coloco a resolução para vocês lá também. Tá? Essa resolução que a gente fez no Word. Tá bom, pessoal? Então, acho que tá bom aí por hoje. Deixa depois vocês... A gente discute esses exercícios na semana que vem. E daí começa a parte de sistemas, né? Vamos ver como é que vocês vão estar de dúvida. Conforme for, ainda bastante aí com a transformação. Antes de entrar na teoria de sistemas. Em sistemas a gente vai trabalhar com teoria também. Tá bom? Professor, Oi. a gente também vai ver essa parte de filtros ou não? A gente só viu essa parte aqui, só uma curiosidade. O filtro seria a aplicação, né, de sistemas na teoria de sistemas. O filtro funcionaria como se fosse um sistema linear invariante no tempo. Você tem um sinal de entrada, esse filtro vai modificar seu sinal de entrada, gerando um sinal de saída. Então, a gente vai ver a teoria de filtros bem superficialmente, assim, a gente não vai entrar em detalhes. Mas se a gente tivesse um curso com 1 ano aí de duração, a gente trabalharia com filtros Butterworth, Chebyshev. Se vocês pegarem o formulário que eu passei para vocês, deixa eu só compartilhar o formulário. Tá? Nesse formulário que eu passei para vocês, já começa a teoria de filtros aqui, ó. Filtros Butterworth, passa-baixas, né? Chebyshev, né? Como é que ficariam as atenuações, né, em frequência, as ordens dos polinômios, mas isso a gente acaba não vendo no nosso curso aqui. Não dá tempo de a gente ver isso daí. Tá bom? Tá bom. Obrigado, professor. Valeu. Lá, isso aí futuramente, se alguém for trabalhar com isso, pode me procurar, daí eu oriento vocês.